Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de LibreOffice Writer. Agora nosso vídeo número 4, falando sobre os principais efeitos de caractere, os principais efeitos de letra aplicados no LibreOffice Writer, ok? Então, sem delongas, LibreOffice Writer, vídeo número 4, principais efeitos de caractere. Esse é o nosso assunto e nós vamos agora para ele, né? A nossa tela ficou bem semelhante à nossa tela anterior, né, do vídeo anterior, deixei exatamente como estava e a gente vai começar a brincar com ele agora. Bom, a gente viu que precisa selecionar para efetivar a aplicação de efeitos, certo? Eu queria definir dois tipos de efeitos com vocês. Existem os efeitos de caractere, efeitos que são aplicáveis às letras, certo? E existem os efeitos de parágrafo. São efeitos que são aplicáveis aos parágrafos do texto, certo? Nós vamos ver agora os efeitos de caractere. Quais são os efeitos de caractere, onde eu posso encontrá-los, o que é que eu posso aplicar, certo? Então, vamos nesse vídeo trabalhar com os efeitos de caractere. Algumas pessoas chamam de efeitos de fonte, certo? Algumas pessoas chamam de efeitos que são aplicáveis às fontes. Na verdade, fonte em si é um efeito, certo? O tipo da fonte é um efeito, certo? Portanto, chamamos de efeitos de caractere. Eu vou dar um aumento aqui na palavra saudações, certo? Vamos aumentar o primeiro efeito de caractere que eu vou mostrar aqui é o tamanho da fonte, né? O tamanho da letra. Então, eu vou botar aqui um tamanho bem grande para que a gente possa aplicar isso, para que eu possa mostrar a vocês. O que é um efeito de caractere? Efeito de caractere é um efeito que pode ser aplicado a cada letra separadamente. Por exemplo, essa letra A do saudações, eu vou ligar o efeito de negrito nela. Você percebe? Só ela na palavra ficou em negrito, tá? Aí eu vou pegar a letra D aqui, selecionei a letra D e vou colocar o sublinhado. Vou pegar essa cedilha aqui e vou botar o tachado, certo? E vou colocar com outra cor. Pronto. Você está percebendo? Os efeitos que eu estou aplicando, eles não afetam a palavra inteira. Eles afetam apenas a letra que estava selecionada. Então, existem efeitos que afetam somente as letras, somente os caracteres. Agora, por exemplo, se eu escolho, eu vou selecionar aqui a letra E, e então eu vou colocar aqui o alinhado à direita. Veja só, alinhado à direita. Perceba que não foi só a letra E que sofreu esse efeito. Foi o parágrafo inteiro onde está a letra E que sofreu o efeito. Por quê? Porque este efeito de alinhamento à direita, ele não é um efeito de caractere, ele é um efeito de parágrafo, ele afeta o parágrafo inteiro. Ok? Então nós vamos voltar aqui, eu vou voltar como estava. Então vamos brincar aqui, eu vou selecionar a palavra saudações, duplo clique, seleciono a palavra, aí eu posso trocar o tipo da fonte, primeira coisa, trocar o tipo da fonte. Esse Liberation Serif é um tipo de fonte, eu vou colocar outro tipo de fonte qualquer aqui. Deixa eu ver se tem uma fonte razoavelmente bonita aqui. Não tem uma razoável, vamos ser o Sagoi Print, certo? Pronto, a letra ficou melhor. Uma coisa que você pode fazer, poderia selecionar o texto todo para botar nessa fonte. Vamos selecionar o texto todo? Como é que seleciona o texto todo? Né? A gente poderia arrastar o texto todo, do início até o final, mas seria meio trabalhoso se tivesse mais de uma página. Né? Então você faz Ctrl A. Ctrl A no LibreOffice Writer, seleciona o texto todo. Cuidado com isso. Muitas pessoas acham que é Ctrl T. Ctrl T é o selecionar tudo no Word, certo? No programa Word. No Writer é Ctrl A, selecionar tudo, ok? Então, eu selecionei o texto todo. Aí eu vou botar aqui, vou escolher a fonte, certo? Essa Sagoi Print, ok? Ó, pronto, a letra ficou razoavelmente bonita. Vamos desligar a caneta aqui. A gente pode também, vamos lá, eu vou limpar a formatação que está aqui. A gente tem aqui uma série de formatos, uma série de besteiras aqui, mas eu vou limpar a formatação clicando nesse botãozinho do A com o X, certo? Eu vou clicar aqui, olha o que aconteceu com o texto. O texto voltou ao seu formato normal, né? Liberation Serif tamanho 12. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, Sagoi Print. Não vou botar tamanho 12, vou botar tamanho 18. Pronto. Ficou aqui razoavelmente legível, tudo certo. Então, nós já temos aqui duas ferramentas de caractere, que é o nome da fonte, o tipo da fonte, certo? E o tamanho da fonte. Note, o Writer chama de nome da fonte. É o nome,
certo? E aqui eu tenho o tamanho da fonte. Os outros efeitos aqui são interessantes. O negrito, que você já conhece, que deixa a palavra, o caractere mais encorpado. O itálico, que deixa o caractere inclinado. O sublinhado, que passa uma linha abaixo do caractere. Um detalhe para as teclas de atalho. Negrito é Ctrl B, itálico é Ctrl I, sublinhado é Ctrl U. Esse U vem da palavra underline, né? Linha abaixo. Tem uma setinha ao lado do sublinhado. Essa setinha permite que você abra a opção para ver outras opções de sublinhado. Não tem só aquele sublinhado chato, feio, simples, não, né? Então, se eu quiser pegar aqui a palavra alunos, a expressão alunos e alunas, certo? E aí eu vou selecionar aqui e vou clicar no sublinhado e pedir um sublinhado traço, ponto, ponto. Tá aqui, ponto, ponto, traço. Aí, ó, um sublinhado. Frescalhado, mas é um sublinhado, certo? Um efeito de fonte, certo? Aqui nós temos também o que? Veja só, taxado. Taxado passa uma linha na palavra, ó, uma linha no meio da palavra. Não que eu estou dizendo que vocês não sejam queridos, eu não vou até desmarcar isso para ninguém ficar pensando errado, certo? Nós temos o subscrito e o sobrescrito, são efeitos também. O que é que acontece? Eu vou escrever aqui para a gente poder usar o subscrito e o sobrescrito. H2O. E, por exemplo, 4 elevado à segunda potência é igual a 16. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 2 aqui, selecionar esse 2 e clicar em subscrito. Está aqui. Subscrito. E aqui vou pegar esse 2 e vou clicar em sobrescrito. Certo? Então, a questão do subscrito e do sobrescrito é só isso. É alterar a linha base da letra. Né? O subscrito faz isso, né? Subscrito faz isso, a letra menorzinha e numa linha base mais baixa. E o sobrescrito faz isso. Cuidado com isso. A gente viu ali, quando você põe o mouse sobre as ferramentas, você tem a tecla de atalho para elas. Então, o taxado não tem tecla de atalho, mas os outros que a gente viu tem, certo? E o subscrito e o sobrescrito também. Subscrito é Ctrl, Shift, B. E sobrescrito, ou seja, o número para cima, a letra mais acima, é Ctrl, Shift, P. Certo? João, isso cai em prova? A pergunta não é se isso cai, a pergunta é se isso pode cair. Sim, isso pode cair, porque um programa de texto em si não tem muito mais coisa do que você simplesmente decorar essas besteiras. Não tem. Na boa, pessoal, não tem. Certo? Então vamos lá. O que eu estou trabalhando aqui? Estou trabalhando aqui com alguns efeitos de caractere. Tem mais efeitos de caractere? Tem. Eu vou selecionar a palavra mostrar e aqui nós temos a cor da fonte. Certo? A cor da fonte. Eu só peço que você pense o seguinte: a sua prova ela não é impressa a cores. Você vai ter uma prova impressa no papel só com tinta preta, com tons de cinza. Então é muito fácil confundir esta ferramenta com esta aqui. Imagina, a única coisa que você vai ver é uma letra A com um retângulo embaixo. Você vai ter que ter um olho bom para identificar se esse retângulo é fininho o suficiente para ser entendido como sublinhado e é grosso o suficiente para ser entendido como cor da fonte. Você, numa prova impressa a cores, nunca confundiria. Mas numa prova impressa em preto e branco, se o cara mostra só a foto do botão lá, esse botão serve para quê? Você vai ter que ter um olho clínico para saber se ele é sublinhado ou se ele é cor da fonte, certo? Note que todo botão que tem uma setinha na direita, ele tem mais opções. O sublinhado é um deles, o cor da fonte também. Você clica aqui para escolher a cor que você quer, certo? Eu quero colocar aquela palavra mostrar em roxo, púrpura, pronto. Ninguém chama de roxo, chama de púrpura. Tá aqui, mostrar agora é púrpura, certo? É roxo, é lilás, né? Qualquer que seja o nome que você queira dar a essa cor, certo? Para mim não faz diferença mesmo, eu sou daltônico, além de diabético, daltônico, né? Então, assim, é uma coletânea boa de características de saúde. Então, vou trocar aqui para um vermelho 3 ou um amarelo aqui, pronto. Danoso, isso é verde, não é amarelo não. Sim, eu sei, eu estou brincando. Certo? Então, cliquei aqui e alterei a cor, tá? E eu tenho uma outra ferramenta de caractere, que é essa aqui, que é a ferramenta cor de realce.
O cor de realce, ele faz o quê? Ele cria um efeito semelhante ao efeito de marca-texto. Né? Você escolhe aqui, olha a cor de realce. A cor de realce eu posso pintar de várias cores, mas vamos pintar de uma cor bem discreta, assim, um verde-limão discreto. Pronto. Olha a diferença. O cor da fonte, né? O cor da fonte, ele muda a cor das letras. O cor de realce muda a cor do fundo das letras daquele texto, no background, como se fosse um efeito realmente de marca-texto. Ok? Então, esses aqui são basicamente os efeitos de caractere que tem na parte frontal do writer, né? Na parte visível, mas que vai diretamente no seu dia a dia de trabalho. Esses são os efeitos de caractere, tá? Mas é possível encontrar mais efeitos de caractere aqui, ó. Eu vou selecionar a palavra comecei, por exemplo, certo? E vou aqui para formatar, certo? Em formatar, você vê quase todos os efeitos aqui em texto. Tá vendo, ó? Negrito, itálico, sublinhado, sublinhado duplo, taxado, sobrelinha, que é uma coisa cujo botão a gente não vê. Esse efeito de sobrelinha, sem brincadeira, é passar uma linha em cima da letra do trecho. Eu vou clicar aqui em sobrelinha. Olha só. Fica uma linha acima da palavra. É feio, é estranho, é uma coisa completamente diferente. Vou fazer aqui Ctrl Z para desfazer a operação, mas tem. Então você vem aqui, ó, em formatar, né, no menu formatar, e você tem a opção texto. Aí na opção texto você tem, além dos basicões, negrito, itálico, sublinhado, sublinhado duplo, você tem taxado, tem sobrelinha, o taxado também está lá na barra de ferramentas, né? E você tem sobrelinha, tá aqui texto, sobrelinha. Tem mais ainda o sobrescrito e o subscrito, tá? Sobrescrito e subscrito. Sombra e contorno são dois outros efeitos, sombra e contorno. Olha só, selecionei aqui o funciona, tá? Vou colocar em negrito, cara, e vou chegar aqui e vou formatar texto, sombra. Vamos ver se funcionou. Ó, funciona. A palavra funciona agora tem uma sombra. É um efeito de caractere. Eu poderia pegar esse efeito e aplicar somente na letra O de muito, né? Formatar, texto, sombra. Certo? Só a letra O agora tem sombra. O resto da palavra muito não tem. Então são efeitos de caractere. São efeitos que você aplica às letras isoladamente, se quiser. Certo? Vamos lá agora para o contorno, né? Vou pegar aqui, selecionar funciona e vou pedir formatar, texto, contorno. Olha o que o contorno faz. Ele pega a cor da fonte e não pinta a fonte, ele pinta o outline, a linha de fora da fonte, certo? Então se eu vier aqui, por exemplo, e pedir para alterar a cor para vermelho, certo? Ó, é a linha que ficou vermelha, não é a fonte em si. Então o efeito de contorno desenha a fonte como se ela fosse vazada, branca, e com o contorno na cor que você escolher. É um efeito interessante, é um efeito visual até interessante, não acho não? Sei lá, não dá para fazer um negócio desse num documento da BNT, não dá para fazer um negócio desse no seu TCC, na sua tese de mestrado, mas sei lá, vai fazer um documentozinho simples, um convite, alguma coisa, tem esses efeitos aí para fazer, certo? Então, além das ferramentas de caractere que nós temos aqui, certo? Nós temos como fazer esses efeitos dentro de formatar na opção texto. Formatar na opção texto, ok? Então, estou aqui vou selecionar aqui a palavra fluxo, formatar, e aí nós temos outras opções aqui, como aumentar tamanho, diminuir tamanho. Esse aumentar tamanho, diminuir tamanho de fonte é a mesma coisa que usar esse controle aqui, certo? É o controle do tamanho da fonte. Só que a cada clique você vai aumentar um pouquinho, certo? Se você percebeu, as teclas de atalho para aumentar e diminuir a fonte são Ctrl, fecha colchetes para aumentar, certo? E Ctrl, abre colchetes para diminuir, certo? Então vamos brincar agora com aumentar e diminuir fonte, né? Eu vou selecionar aqui a palavra fluxo e vou Ctrl, colchete, aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada toque que eu dou, ele aumenta um pouco. A cada toque que eu dou, ele diminui um pouco na abertura dos colchetes. Ok?
Um detalhe é que muita gente pergunta, João, esse aumento a cada toque que você dá é de 1 em 1 ponto? É não. Perceba, eu vou fazer Ctrl colchetes, vai subir de 18, acompanha comigo que aqui o tamanho está 18. Fica de olho lá no tamanho para você ver. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom, né, João? João, dá um zoom. Pronto, aí você vai ver a coisa, a mágica acontecendo de perto, certo? Então eu tenho a palavra fluxo, Ctrl, colchete, certo? Cadê? Peraí. Ctrl, colchete, subiu para 20. Colchete, subiu para 22. Colchete, subiu para 24. Colchete, subiu para 26. Colchete, subiu a 28. Então é de 2 em 2. Não. Colchete, subiu para 30. Colchete, subiu para 32. Colchete, subiu para... de 2 em 2, ó. 38. 40. 42. Está em 2 em 2. O que eu achava era o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem todos eles na listagem. Não tem todos eles na listagem, realmente. Mas o Ctrl sinal, o Ctrl colchete, ele vai de 2 em 2 pontos, não é de 1 em 1 não. Eu achava que ele ia... Cadê? Vamos lá. Eu achava que ele ia seguindo o que está lá na barra, né? 16. Ele está indo de 2 em 2, realmente. Bom, a gente está aprendendo aqui junto. Certo? Então, detalhe, não vai cair em prova, desculpa, você não vai cair nessa armadilha na prova. Essas teclas de atalho que eu mostrei a vocês, elas servem para aumentar e diminuir por meio de 2 pontos a cada toque, né? Vamos lá, e tem outra forma de você trabalhar com esses efeitos também, não é só formatar texto não, certo? Formatar texto tem muita coisa, se eu quero tudo em maiúsculas, se eu quero tudo em minúsculas, se eu quero alternar a caixa de maiúsculas para minúsculas, se eu quero a frase iniciando com maiúscula, a palavra inteira iniciando com maiúscula, o que eu quero aqui de maiúsculas e minúsculas está aqui, certo? Mas a gente pode fazer o seguinte, tem a janela que dá acesso ao controle inteiro de caractere, ela está aqui, eu vou selecionar a palavra alunos, certo? E vou aqui formatar caractere. Então, no menu formatar, você encontra a opção caractere, certo? Eu vou clicar aqui em caractere, vai abrir uma janela, certo? Essa janela ainda hoje vai se abrir, se abriu aqui, pronto. E eu tenho todos os controles que você imaginar. Por exemplo, controle de fonte, tá? Eu tenho aqui, eu posso escolher o tipo da fonte aqui, eu estou usando a Segoe Print, né? Eu posso usar Segoe Script, Segoe UI, aí vai, pronto. Certo? O estilo da fonte, se ela é regular, negrito ou itálico, certo? E o tamanho da fonte. Me permita aqui deixar claro uma coisa que é comum perguntarem em banca de prova, certo? Negrito e itálico não são considerados efeitos de fonte. Negrito e itálico são considerados estilos de fonte. Então, por exemplo, você tem uma letra que ela é assim quando ela está normal, que ela é assim quando ela está negritada e que ela é assim quando ela está itálica. Isso não é um efeito como a cor, isso não é um efeito como sombra, isso não é um efeito como sublinhado, certo? Isso é um estilo de fonte. Então, a fonte Segoe Print, ela tem que oferecer todos esses estilos. Já vem junto com o tipo da letra. O tipo da letra instalado no seu computador tem que oferecer esses estilos. Isso é possível perceber porque existem outras fontes que não têm esses mesmos estilos. Ó, tá vendo? Essa fonte Segoe UI Black, ela só tem regular e itálico. Ela não tem negrito, certo? Segoe UI Emoji, ó, tem uma aqui que só tem itálico. Tem alguns que tem outros estilos, né? Chama de normal, não chama de regular. Então, negrito e itálico são estilos de fonte. A fonte, ou seja, o tipo de letra, já tem que vir com esses estilos, certo? Agora, o restante que você imaginar está aqui em cima, ó. O restante está aqui em cima em efeitos, tá? Efeitos. Aí olha o que é que eu tenho de efeito. Cor. Outros efeitos aqui, ó. Sobrelinha, se vai ter ou se não vai ter sobrelinha, se é duplo pontilhado, não é, a cor da sobrelinha. Outros efeitos como maiúsculas, minúsculas, título, versalete,
certo? Taxado, ó, simples, duplo, negrito, com X, minha gente. Eu posso taxar com X, ou com barra, certo? Eu posso taxar um taxado negrito, ou posso taxar um taxado duplo, certo? Não existe cor do taxado, ele não oferece a opção de cor do taxado, mas ele oferece cor da sobrelinha e cor do sublinhado, certo? Se vai ter relevo ou não vai ter relevo. Relevo é um negócio interessante também, um efeito que dá. Eu vou tirar o taxado aqui e vou pedir relevo, alto relevo. O alto relevo, ele dá um efeito de 3D, algo parecido com 3D, para ficar fora do papel, né? Eu acho que só é perceptível quando a gente tem um negrito, deixa eu botar aqui um Arial Black, um tamanho razoável, para a gente poder ver o efeito de alto relevo. Não é tão bonito, eu gosto mais da sombra. Eu gostei desse aqui, esse aqui ficou bonito, mas aqui não, certo? Então vamos lá, vou selecionar de novo aqui e vou lá, formatar caractere. A janela da formatação de caractere me dá efeito, ó. Eu tenho efeito para deixar o texto, será que é? É o efeito que deixa o texto piscando, intermitente. Qual é a utilidade disso? Sinceramente. Mas vamos lá. Um dia eu disse para minha irmã que isso ia sair na impressora assim, ia ficar impresso piscando. Ela acreditou, a bichinha, coitada. Ela deve ter impresso umas 3 ou 4 páginas até descobrir que eu estava zoando com ela. Então eu vou desligar aqui o efeito. Tá? Você tem aqui a posição, se você quer que ele seja sobrescrito, normal ou subscrito. Se ele vai ficar com rotação, ó, eu posso fazer o texto ficar com rotação. Na boa, o texto ficar com rotação. Então o texto fica a 90 graus, certo? Ó, a palavra alunos como ficou. Então é o tipo de Ctrl Z para desfazer esse negócio, certo? Então vamos lá. Formatar. Deixa eu limpar esse negócio aqui para a gente poder ter uma... Os efeitos, ele não... Tirei os efeitos agora, pronto. Ok. Para a gente finalizar aqui, que eu queria que você pesquisasse isso dentro do formatar caractere. Tem muitos efeitos que são importantes, né? Muitos efeitos. Eu tenho um efeito de realce aqui, as bordas do texto, tudo isso está dentro da janela formatar caractere. É onde você tem acesso a todos os efeitos de caractere que o seu Writer permite. Mas uma coisa eu queria mostrar para vocês. A maioria dos efeitos a gente está acostumado a aplicar depois de selecionar. Então dei 2 cliques aqui, selecionei a palavra saudações e aí eu vou aplicar o vermelho. Ou laranja, seja lá que cor é essa aqui, certo? Mas apliquei aqui, certo? Apliquei o negrito, apliquei o sublinhado duplo, tá aqui, pronto. Então todos esses efeitos, você percebe, eu apliquei porque a palavra saudações estava selecionada. Veja agora o que eu vou fazer. Eu vou colocar o cursor entre as letras A e M da palavra vamos. Tem alguém selecionado nesse momento? Não, não tem ninguém selecionado nesse momento. Mas o cursor está ali. O ponto de inserção está ali entre a letra A e a letra M da palavra vamos. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar negrito, eu vou ligar vermelho, certo? A cor da fonte não funciona assim. A cor da fonte não funciona. Vou ligar o itálico, vou ligar o sublinhado, certo? E posso ligar aqui o sobrescrito ou desligar o sobrescrito. Pronto. Você percebe esses efeitos aqui? Eu vou até mudar a cor, o tipo da fonte aqui. Vamos botar aqui Arial Black. Olha o que está acontecendo com a palavra vamos. A palavra vamos, ela está sofrendo o efeito que a gente aplicar aqui, certo? Então eu não precisei selecionar a palavra vamos, eu só precisei colocar o cursor entre 2 letras dessa palavra. Então ponha isso na sua cabeça. Se o cursor, o ponto de inserção, estiver entre 2 letras de uma mesma palavra, os efeitos de caractere vão afetar aquela palavra inteira, certo? Essas 2 ferramentas aqui, não. Essas 2 ferramentas aqui não afetam. Ó, o cursor vai estar aqui. Vamos desligar aqui a nossa caneta, certo? O cursor está aqui entre A e M. Aí eu vou clicar aqui no realce, ele pede que eu vá marcar. Tá vendo? Isso é porque o realce e a cor da fonte, eles não funcionam do mesmo jeito que as outras ferramentas. Coloquei o cursor aqui, aí eu vou clicar na cor da fonte,
Aí vem o balde aparecendo. O balde ele precisa que eu marque a posteriori. A outra forma de usar a cor da fonte é essa. A forma natural de usar a cor da fonte seria selecionando. Então perceba, eu vou selecionar aqui a expressão muito simples e vou pintar de vermelho e vou colocar o realce verde. Ok? Pronto, eu fiz isso, mas porque estava selecionado antes. Essa história do cursor estar entre duas letras, ela funciona para qualquer efeito, exceto esses dois, certo? Mas aí, por exemplo, eu vou colocar aqui entre as letras E e C da palavra necessário, certo? O cursor está ali entre E e C da palavra necessário, ok? Aí eu vou lá, formatar, caractere, formatar, caractere. Aí eu vou aqui na fonte, vou escolher uma outra fonte aqui, certo? Vou escolher essa, vou escolher contorno, sombra, vou escolher negrito, vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Tudo isso aconteceu na palavra inteira, na palavra onde o cursor estava, certo? Então, não esquece disso. Eu posso aplicar efeitos, alguns efeitos. Esqueça os efeitos de cores, a cor da fonte e a cor do realce não funcionam assim porque elas têm a relação com o balde lá. Mas eu posso aplicar basicamente qualquer efeito desses que a gente viu, ou estilo de fonte, ou tipo de fonte. A gente pode aplicar uma palavra inteira se o cursor estiver entre duas letras da mesma palavra. Certo? Com isso a gente viu todos os efeitos de fonte, efeitos de caractere, efeitos de letra que a gente podia ter conhecido aqui no Writer, né? E isso vai permitir que a gente agora veja o que vai aparecer no nosso material de apoio e quais questões vocês vão responder, certo? Então, nosso material de apoio, dentro do capítulo de LibreOffice Writer, você vai ver principais efeitos de caractere e vai responder as questões de fixação 10 a 12, ok? E a gente vai voltar no nosso próximo vídeo com efeitos de parágrafo, ok? Já já a gente aparece de novo.